Tá bom? Mas continua batendo nessa tecla. É tudo inimigo que... inimigo, ele vai sempre trabalhar dessa forma. Né? Cadê aquela irmã Célia, que foi pro culto lá um dia, eu, a senhora e ela? E o marido dela, que a gente demos lá um rodeio. Irmã Paula, ou irmã Fabiana, ela disse que vinha, sabe? Lembra? Eu fui na minha poderia ficar comigo nessa. A irmã, a minha esposa ali, que leu. Ela disse que vinha. Eu falei com ele no telefone, ele disse que ia vir. Mas é aquela coisa, até ele falou, o senhor está me convidando, eu vou. Está entendendo? Então, foi no dia que tiveram uma parada aqui em Pedra Branca, os carros parou, uma fila, eu tive que vir até Pedra Branca, voltei para Aracaju, pelo Socorro, vim pela Barra. Foi, moça? Foi. Ela disse não veio ainda porque estava de repente o barrigo não botou. E ela disse que vinha hoje, né? Mas tem que conversar com ela. Né? Até com respeito à ceia, irmão, olha, quem é que pode participar da ceia? Amém. Quem é que não pode participar da ceia? Aí eu quero falei para os irmãos sabem quem pode e quem não pode? Não sabe. A própria pessoa, ela tem que saber dela. Não é eu que vou dizer se você pode ou se não pode. Entendendo? A não ser que a pessoa esteja suspensa pelo ministério. Por alguma coisa que ela fez, ou está em adultério, alguma, né? A gente está entendendo? Mesmo a pessoa em adultério, né? A igreja vai suspender, né? Vai chamar ela para conversar, está entendendo? E vai dar, ela vai ter que dar um prazo para ela e ela depois decidir da vida dela, né? Mas quem pode e quem não pode é a própria pessoa que ela tem que analisar, julgar a si mesmo. Né? Está entendendo? Porque, irmão, olha, a salvação ela é individual. Não sou eu que vou salvar ninguém. Então, nós temos que aprender a sermos crentes, a saber o que é ser cristão, o que é servir a Deus. Servir a Deus não é só estar aqui ouvindo a palavra, não. Servir a Deus é obedecer aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Colocar em prática. Está entendendo? Então nós temos que aprender a estar servindo ao Senhor, a ser crente. Está entendendo? Para nós sermos pessoas abençoadas. Para quando nós dobrar o nosso joelho, que Deus receba a nossa oração, o nosso clamor, que chegue até o céu. Para a glória do Senhor Jesus. Acerca de provas e tentação. Meus irmãos, amém? Encontraram, irmão? Tiago, primeiro. Presta atenção, faça o silêncio, irmão. É o momento mais especial do culto. É esse momento da palavra. Está entendendo? É bom cantar? É, não é? É bom orar? É maravilhoso orar. Louvar a Deus. Mas é melhor ainda nós ouvir. Ouvir, não é escutar. Então, tome cuidado para você não ser aquele crente que só está escutando. Termina o culto e você não entendeu nada, não sabe de nada. O que Deus falou. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Talvez eu esteja até chato falando isso. Talvez seja um mensageiro enjoado, porque, mas irmão, tem que ter o respeito na casa de Deus. A reverência na casa do Senhor, da palavra. Temos que respeitar. Está entendendo? Esse momento agora não é momento de se levantar para ir no banheiro, não é momento de se levantar para tomar água. Vai tomar água, vai no banheiro na hora que estiver cantando, ou antes, né? Para a gente aprender da palavra. Vamos aprender a sermos crentes, sermos cristãos. Seja um crente abençoado, seja um crente próspero.
Amém? Amém. Para a glória de Deus. Não vamos deixar a casa de Deus como um costume, um vício. Não, venha para a casa de Deus por uma necessidade. A necessidade da palavra, da graça. Uma necessidade de ser orientado pelo Espírito Santo. De aprender de Deus. Não é? Amém? Amém. Então, preste atenção. Olha, acerca de provas e tentação. Quem é provado e tentado aqui? Todos. Todos nós somos provados, somos tentados no nosso dia a dia. Somos ou não somos? Agora é Deus que nos prova? Vocês vão aprender aqui. É Deus que nos tenta? Está entendendo? Nós vamos aprender aqui. Então é isso que tem que aprender. Para o que você passar no seu dia da religião, da igreja, de vida cristã que você tem, para você saber o que você está passando no seu dia a dia. O porquê você está passando por isso. Amém? Olha lá. Isso acontece, irmão. Tem casal cristão que a casa parece uma casa de ninho, de briga, sempre de contenda, de desconfiança, de malícia. Por quê? Porque não conhece a palavra. Porque não medita na palavra. Tem ouvido, ou tem até escutado, não é ouvido, é escutado. Vai para os cultos, escuta o pregador trazer uma palavra, mas não muda, não melhora. Por quê? Porque só escuta. Está entendendo? O que é escutar? É não entender. Não está procurando entender a vontade de Deus. Não sabe por que está passando por isso. Porque tudo tem um porquê na nossa vida. Na nossa vida espiritual nós passamos por um momento difícil, mas tem um porquê. Tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus. A vontade de Deus, você vai passar essa fornalha e você vai sair nem com cheiro de fumaça. Você vai ser jogado no fogo, mas nem cheiro de fumaça você vai ter. Nem o fio do seu cabelo vai ser queimado. Na vontade de Deus. Mas na permissão de Deus, você vai entrar e vai sair com queimadura. E olhar se não morrer. Por quê? O que é a permissão de Deus? A permissão de Deus é aquilo que uma escolha minha. Deus não vai impedir a sua escolha. Você escolhe, de repente, o que você escolheu, lá na frente você vai cair no buraco que você não está vendo, porque você escolheu esse caminho. Mas quando é a vontade de Deus, tem um buraco lá, mas Deus vai colocar a mão dele e você não vai passar por cima. Tem uma muralha e você vai destruir essa muralha. Então é esse cuidado. Tem que ouvir, guardar, ouvir, praticar, colocar em prática o que a palavra de Deus falou com você, agindo. Amém? Glória a Deus. Ó, meus irmãos, tendes grande gozo quando caídes em várias tentações. Ó, conselho do apóstolo Tiago: tenha gozo, tenha alegria, tenha prazer quando vocês caírem em tentação. Não é estranho essa palavra? Mas você vai entender o porquê. Entendendo? Irmão, é aquilo que a palavra de Deus lá em João, ou lá em Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados vós quando fores caluniado, tentado, injuriado por minha causa. Porque grande é o vosso galardão lá no céu. Amém? Então, quando a gente é tentado, não que Deus nos tenta, mas Ele
permite para que eu mesmo venha conhecer, saber a fé, o tamanho da fé que eu tenho, até onde a minha fé ela pode me levar, até onde esse amor que eu tenho por Ele eu posso ir. Está entendendo? Então é isso. E tem aqui passagem que Jesus disse que bem-aventurados sois vós mesmo, né? Quando caírem em provas, porque é lícito que aconteça as provações, as lutas, para que os verdadeiros se manifestem. Para aquele que realmente ama a Cristo, aceitou a Cristo como seu Salvador, permaneça firme. Amém? Então, nós temos que ter isto aqui, ó. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Produz paciência. Nas provas, irmão, nós aprendemos, nós ficamos experientes. Está entendendo? Tudo isso que está acontecendo no meio da igreja, que aconteceu, é para a gente ficar experiente e ter paciência, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo vivo, nós vamos passar por altos e baixos da vida. Nós vamos ser tentados, sim, vamos ser provados. Está entendendo? Não pense que aqui você vai ter paz, não. Paz que eu quero dizer é a paz lá do céu, que só lá que nós vamos ter paz. Lá não vai sentir dor, não vai ter choro, nem clamor por dor. Ao contrário, só alegria. Você vai ter o prazer de viver, ter gozo de viver lá no céu. Porque nada de ruim que tem aqui no mundo lá vai existir. Amém? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Amém? Então, irmão, a melhor coisa é nós esperar. Quando aqui fala ter paciência, é esperar em Deus. É verdade isso que nós estamos passando? É verdade isso que você está passando? Você está sentindo, está doendo, é uma verdade. Mas isso não conseguiu lhe destruir. Isso não lhe derrubou. Isso não lhe matou. Então espera no Senhor, tenha paciência, que você vai ver a resposta de Deus, a mudança de tudo. Amém? E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se-lhe-ão dada. Amém? Vamos pedir a Deus, irmão, que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento da tua vontade, né? Senhor, por que tudo isso? Né? Parece que nós vê assim, olha, vê a igreja passando coisa. Irmão, se você lê a Bíblia, a igreja do passado passou coisas piores. Os primeiros cristãos sofreram coisas absurdas, que você olhando assim, não é nada de Deus, não é nada de provação, é pessoa perseguindo, é isso. Irmão, crente que foi jogado na fornalha, crente que foi pendurado numa cruz, foi amarrado e foi embaixo, fizeram uma fogueira e queimaram ele vivo. Crente do passado que era em cada esquina lá de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, ali da cidade, colocava os cristãos pendurados e era como lâmpada, luz para clarear a rua. Está entendendo? Eram queimados, todos que passavam viam ele queimado. Tudo por causa do Evangelho. Tudo porque eles aceitaram a Cristo. Está entendendo? Então tudo isso que nós estamos passando é por uma causa justa, que é o Evangelho.
por causa de Cristo. Então, se alegre, regozije. Né? Aqui ele fala, meu irmão, teve grande gozo, teve grande alegria, porque o que você está passando é por uma causa justa, é por causa de Cristo, é por causa desse evangelho. Ou não é? Porque se você não tivesse aqui, você não ia passar por isso. Ou não é? Então é por causa dele que nós estamos passando por tudo isso. Amém? Ó, verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Viu aí o que duvida? Né? Aquele que não tem fé fica assim, olha, sendo levado de um lado e para outro. O vento da provação, o vento da tentação fica bagunçando com a vida da pessoa. O que tem de crente, irmão, que está aí nas igrejas, mas está ali confuso, não sabe o que quer. Está ali, mas não sabe o que quer. Agora eu digo, por que está? Se não acredita, se não quer, por que está ali? Mas o diabo, ele é sujo, como diz aí fora, né? Eu não sei se ele é sujo, mas vamos usar essa palavra. Eu gosto de usar a palavra que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. É isso que ele faz nas pessoas. Coloca confusão, deixa crente doente na igreja, né? Deixa crente doente na igreja, crente espiritual. Está ali, mas está na igreja, mas não sente nada. Está na igreja, a palavra não fala com ele. O que é isso? Isso aqui, olha, falta de fé. Quando você pedir algo para Deus, peça com fé. Não peça duvidando. Porque está passando luta, porque a igreja tem isso, porque a igreja tem aquilo. Irmão, onde tem ser humano vai ter problema. Ou não vai? Né? Onde tem ser humano vai ter contenda. Porque o ser humano é isso. Não vou dizer todos. Tem ser humano que é inteligente, né? Sabe fugir de problema, é isso. Mas, infelizmente, então aqui diz, ó, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte, né? Assim, esse vento, irmão, é o vento da provação, da tentação, porque nós temos um ser que está dia e noite, diz o apóstolo Pedro, que ele está ao nosso derredor. Não é o nosso redor, não. Quem está ao nosso redor é o Espírito Santo. Quem está ao seu redor é o Espírito Santo. Então ele está ali, depois do Espírito Santo, ele está ali ao seu derredor, ali, olha, para lhe tentar, esperando uma brecha para entrar na sua vida, destruir com a sua vida. Não deixe, não dê lugar, diz o apóstolo Tiago, não dê lugar ao diabo. Está entendendo? Seja, irmão, vamos ser felizes nesse mundo de angústia, nesse mundo de tribulação. Seja feliz, porque Deus está na sua vida. Você aceitou a Cristo. Amém? Você aceitou a Cristo como seu Salvador. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sem fé não recebe, não. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Porque com dúvida, com a mente turbada, você não vai receber. Com aquela mente que não acredita, porque alguém fermentou você, porque alguém falou. Nós estamos aqui por causa de quem? Não é Jesus? Você não veio atrás da palavra de Jesus? Olha aí, ele está falando através da sua palavra escrita.
Tá ou não tá? Ele está falando aos corações. Agora é aquela palavra que está no Apocalipse capítulo 2, que ele diz: quem tem ouvido, ouça. Não é escutar não, é ouvir. Escutar, entra no ouvido e sai no outro. Escutar, você está ouvindo um barulho. É o barulho do sino. Para que serve? Para nada, né? Mas quando se ouve, irmão, entra aqui e aqui medita, e aqui analisa, aqui pensa no coração, vai colocar em prática, vai agir. Então, não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus se não acredita. Não pense nisso. Só recebe quem acredita, quem tem fé. Ó, 8. Ó homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glorie-se o irmão abatido na sua provação, na sua luta. Se glorie. Amém? Regozije, né? Bem-aventurado é o homem, é o varão. Quando fala o homem, Jesus não faz exceção não. Ele está falando homem, ser humano. Porque para Deus, mulher e homem é um só. É criatura de Deus, né? Então ele diz: bem-aventurado o varão, bem-aventurado sois vós, quando injuriares, quando lhe criticarem, quando deixarem vocês abatidos, deixarem vocês tristes, por minha causa, por causa do Evangelho, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Amém? Então, glorie-se, irmão, né? Se glorie quando fores abatido, quando fores exaltado, quando entrarem na exaltação. E o rico em seus abatimentos, porque ele passaram como a flor da erva, porque saiu o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murcha também o rico em seu caminho. Quantas pessoas, irmão, por causa de cresceu materialmente, porque melhorou materialmente, a pessoa cai da fé. Não é? Mas ele está usando essa palavra aqui, rico, porque a riqueza, o dinheiro não é mal não, irmão. A Bíblia diz que o mal, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro não é mal não, é o amor que é ruim ao dinheiro. A riqueza, né? Posição. Olha aí, as pessoas perdem a fé. Perde a fé por causa de posição, porque agora melhorou de vida. Não foi Deus que fez eu melhorar de vida? E por que agora eu tenho que me afastar dele? Por que agora eu tenho que dar tempo para Deus? Eu não tinha nada. Eu estava só com a roupa do couro. E agora eu tenho tudo. Tenho aonde inclinar a minha cabeça. Tenho onde eu dormir. Tenho um teto que me cobre. Tem um carro que me leva e me traz. Cômodo bom e no melhor. Não foi Deus que me deu? Foi ou não foi? E por que agora eu tenho que me afastar de Deus? Por que agora eu tenho que dizer que não dá mais para mim? Porque eu melhorei de vida. Olha o que diz aqui, ó. Você vai ser como uma erva. Vai crescer. O orvalho vai fazer você crescer. Vai florescer. Mas vai vir o sol e você vai murchar. E você vai secar. Então não se afaste de Deus para nada. Viu? O que você tem, Deus lhe deu para você cuidar. Mas não para você se engrandecer. Não para você se
vai descer. Não para você mostrar que agora é melhor. Não é isso? Deus me deu o que eu tenho porque Ele quer que eu cuide. E eu tenho que cuidar. Eu tenho que valorizar essa bênção de Deus. E agora eu jogo fora o que eu tenho. Irmão, é a palavra. É para nós. Tá? Quer melhorar de vida? Que Deus te abençoe, que você cresça, prospere. Mas não se afaste de Deus. Não fique na igreja como uma casca. Fique mais crente. Fique mais fiel. Se afirme mais na presença de Deus. Ou não é? Está entendendo? Não vá se envanecer. O Deus que lhe deu, o Deus Ele pode tomar. Ele toma. Ó. Repita o versículo 11, ó. Porque saiu o sol como ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. Amém? E a formosa aparência, ó, do seu aspecto perece, vai murchar, né? Materialmente você ficou formoso, né? Ficou a formosura, maravilha. Melhorou de vida, a tendência é mudar mesmo tudo. Ou não é? A coisa fica boa, oh glória a Deus, ou não é? Deus é maravilhoso. Não é isso? Ó, assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem permitido aos que o amam. Bem-aventurado. Que maravilha. Amém? Olha o que diz aqui em Jó 5,17. Não precisa você procurar não, deixa que eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 5, versículo 17. Amém? Ó. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus ama e castiga. Aí eu coloco o contrário. Deus castiga a quem Ele ama. Por quê? Porque Ele não quer ver você no caminho errado. Viu? Quando você vê um filho de Deus indo, se jogando, cada vez mais se afundando no pecado, essa pessoa está bem longe de Deus. Amém. Não é? Quando Ele castiga, é aquele filho, irmão. Você que é mãe, que é pai, sabe. Se seu filho, você vê que seu filho está no caminho errado, você vai lá dar uma bronca, né? Às vezes a bronca não resolve, o que resolve é um cinto, não é isso? É o castigo, é castigar. Aí, ó, eu estava falando um dia desse, não lembro para quem foi. Eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, não esqueço. Aconteceu um caso bem aqui. Minha mãe morava aqui. Não era dessa casa, era uma casa mais antiga. Aqui nem tinha nem calçamento. Aí aconteceu uma briga bem ali em frente, quase em frente da casa da minha mãe, uma briga de duas mulheres, brigando, um bafafá, isso de tarde. Quando foi de tardezinha, meu pai chegou do trabalho, aí sentou para tomar café, ele e minha mãe. Eu fui tomar café com eles. Aí de repente minha mãe disse: olha, houve um bafafá de fulana, mas ciclana e bambambam, começou a contar. Aí eu: não, mãe, mas foi assim, olha, aconteceu isso assim, cala a boca. E ela falando, aí eu entrava na conversa, cala a boca. E
E eu nunca lavo, eu falava. Ela estava com uma tesoura perto da mesa, tomando café. Ela pegou a tesoura e botou na minha cabeça. Irmão, foi uma. Eu cheguei a me ajoelhei com tanta dor. Para nunca mais, ela com uma vergonha, me respeito. Ninguém me chamou desse assunto. Aqui é assunto de adulto. Irmão, nunca mais. Nunca mais. Vi assim pessoas conversando, ficar sabendo. Às vezes a pessoa aumentava, ficava calada, deixava. Porque deixa. Você está entendendo? Então, nós temos que ficar no nosso lugar. Ou não é? A irmã Nara gostou. Só porque eu levei um cascudo com a tesoura. Está entendendo? Então, é a nossa vida, igreja. Às vezes Deus nos castiga. Não é porque Ele quer o nosso mal, não. Ele quer o nosso bem. Ele não quer que a gente caia naquele buraco. Nós estamos indo aqui, ó, e de repente, eu não estou vendo um buraco lá, Deus, pô. Já aconteceu de pessoas, irmão. Pessoas de Deus, que era para pegar um transporte. Aconteceu algo, aconteceu que ele voltou, o transporte passou. Lá na frente do transporte teve um acidente. Foi ou não aconteceu? Pessoas que perderam o voo por bobagem, aí aquele avião caiu e a pessoa está ali, olha, era para mim estar ali, eu ia morrer. E Deus não deixou. Está entendendo? Até coisa assim que deixa a gente chateado, acontece. Deus permite, até deixa nós tristes, mas amanhã, depois, a gente. Então nisso nós temos que aprender. Lembre que a sua vida ela é dirigida pelo Espírito Santo. Amém? O que está acontecendo na sua vida não é por seu mal, não. Deus está dando livramento, Deus vai lhe dar resposta amanhã, porque isso está acontecendo. Seja um crente experiente. Amém? Ó, 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Né? Deus não tenta. Aí, ó, presta atenção. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Está entendendo? Repita o versículo 14. Cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados por nós mesmos. Pois aquilo que eu falei, tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus na nossa vida. Então, quando Deus permite, Deus não vai impedir nada, irmão. Deus nos deu um dom de livre-arbítrio, de escolher o que nós queremos. Está entendendo? Então, tudo que você for fazer na sua vida, peça permissão a Deus. Ore, Senhor, eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? Peça uma intenção a Ele, Ele vai falar com você. Para que esteja na vontade dEle. Não faça nada precipitadamente. Porque tudo na nossa vida nós temos consequência. Consequência boa e consequência ruim. Então, o que é que você quer? As consequências boas ou a ruim? Então a boa está na vontade de Deus. Né? E a ruim está na minha escolha. Deus não vai impedir de eu escolher. Por isso aqui, muitas coisas acontecem na nossa vida, porque nós escolhemos pela nossa concupiscência, pelo nosso próprio pecado, nosso erro, o nosso eu. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Misericórdia. Não é isso? Então, tudo isso, irmão, nós estamos sabendo que não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. O que a igreja passou não foi a vontade de Deus, foi a permissão, porque pessoas escolheram. Só que tudo vai ter as suas consequências. Vai gerar, vai nascer
cada um planta. Verdade, meu Pai. Amém? Vamos prestar conta a Deus. Né? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boas dádiva e tudo do dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Toda dávida, todos os dons, todas as coisas boas, vem de quem? De Deus. Está entendendo? Então, tenha paciência. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Como os irmãos sabem, primícia significa primeiro. Não é isso? Está entendendo? Então, está aí a palavra de Deus. Quem tem ouvido, que ouça o quê? O Espírito Santo diz na igreja. Palmas para Jesus.